pelo Facebook, e o nosso coração sempre ardia com vontade de estar aqui. E Deus proporcionou essa noite, esse momento, para estar aqui na igreja edificados na palavra. Que Deus abençoe o pastor Mauro Heleno, nossa irmã, minha cunhada Elenilma, toda essa igreja, todos esses ministérios, irmãos, tá bom? Eu estou muito feliz de estar aqui com a presença também do meu cunhado Eduardo, com a companheira, recebeu o convite com todo carinho e amor e veio nos honrar, né, nossa irmã Sueli. Que Deus abençoe fortemente, amém? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 21. Vamos ler o texto sagrado. Você que não trouxe a Bíblia, aguça seus ouvidos aí, para que você possa entender a leitura, para compreender a explanação da palavra, tá bom? E houve dias de Davi uma fome de 3 anos. De ano em ano, Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus e dos filhos de Israel que lhe tinha jurado. Porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoais a herança do Senhor? Verso número 4 vai dizer: então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que eu vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir inteiro em algum Israel, desse seus filhos 7, para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei, que é Davi, né? eu os darei. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém Davi tomou dos filhos de Rispa, que tinha a concubina de Davi, Amone, e Mefibosete, que é outro Mefibosete, tá? Existia 2 Mefibosete nessa família, como também os 5 filhos da irmã de Mical, que tivera de Saul, Adriel, filho de Basilai, Melodita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, foram mortos no dia da cega, nos dias primeiros do princípio da cega das cevadas. Verso 10: então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de siliço, estendeu sobre uma penha, que é uma rocha, desde o princípio da cega até o dia que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Verso de número 11: foi dito a Davi o que Rispa fizera a concubina de Davi. Verso 14, vamos dar um salto aí. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra de Israel. Deus se aplacou com a terra de Israel. Toma o teu assento, louvando a Deus. Glória a Jesus. Aguça os seus ouvidos, preste bem atenção, evita de conversar, que eu tenho uma facilidade muito de perder o fio da linhada se os irmãos estiverem conversando. A nossa irmã que está com o Bluetooth ligado, por favor, coloca aquele fundo musical para mim, fazendo confusão.
fundo musical, pastor Antônio Júnior. Vai aparecer no YouTube a fotinha dele. Queridos, Deus ele avivou essa palavra no meu coração. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Nós não temos ninguém acima da Bíblia. Não existe tradição, não existe homens que estão acima da Bíblia. A Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e de prática. A Bíblia, o autor é Deus, o assunto central é Jesus e o fiel intérprete é o Espírito Santo. A Bíblia, ela é teocêntrica, pneumatocêntrica e cristocêntrica. Pneuma fala de espírito, de sopro. Ela é Deus no centro, o Filho no centro e o Espírito Santo no centro. Aleluia, Jesus. A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 homens. Homens que estavam na prisão, homens no deserto, homens no palácio, homens muito letrados e homens de poucas letras. A Bíblia demorou um período de 1600 anos para ser concluída, para fechar o cano sagrado. A Bíblia ela é comparada como uma espada. É por isso que ela revela e ela dissipa toda mentira e aniquila todo engano. Lembra que quando duas prostitutas moravam juntas e ambas deram à luz a filho meninos do sexo masculino, à noite uma dormiu em cima do próprio filho. Quando ela percebeu que ela matou o filho sufocado, ela foi lá pela manhã de madrugada, trocou o filho, pegou o filho morto e colocou nos braços da sua companheira o filho morto e pegou o filho vivo daquela mulher. Mas quando amanheceu o dia, a mãe acordou, despertou do sono, olhou e disse: não, esse não é meu filho. O meu filho é aquele que está vivo. E ali essa causa chegou perante o rei Salomão e pediu sabedoria. E Deus já estava colocando em prova a vida de Salomão. E Salomão está diante daquele engano, daquela mentira, porque uma dizia: não, a criança é dela, a morta e a viva é minha. Salomão precisava de revelar aquilo, de distinguir quem é que estava com a mentira. E o texto sagrado vai dizer que Salomão pede uma espada. Quando ele pede uma espada, ele fala: parte a criança no meio, dá metade para uma mãe e metade para uma. Quando ele fala isso, uma se manifesta de repente e fala: não, ó rei, deixa a criança com ela. Logo Salomão entendeu que essa que se manifestou primeiro é a mãe verdadeira da criança que estava viva. Ou seja, o que eu quero dizer? Quando a espada chegou, a mentira foi aniquilada e a verdade apareceu. A Bíblia é como uma espada. Quando você conhece a Bíblia, você rejeita a mentira. A Casa da Moeda, o Banco Real, ensina você a conhecer a cédula verdadeira. Você conhecendo a verdadeira, você vai rejeitar a falsa. É por isso que está escrito no Eduardo Bertoldo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aonde tem a Bíblia não tem espaço para mentira. Aonde tem a pregação da palavra não tem espaço para o engano. Quando você olha para a palavra de Deus, um rei chamado Eglon, muito gordo, porque ele recebia banquetes, presentes, comida do povo, ele era mau. E aquele rei muito gordo estava oprimindo o povo de Israel. Juízes capítulo de número 3. Mas de repente um homem inconformado com aquela situação, por nome de Eude, o ganhou. Ele pega uma espada, ele vai na presença do rei e ele penetra aquela espada no ventre daquele rei gordo. A Bíblia vai dizer que quando a espada entrou, saiu o excremento, saiu a sujeira. Quando essa espada entra, quando a palavra entra, ela purifica e sai toda a sujeira. Quem assim compreendeu, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Houve uma fome no tempo de Davi, 3 anos consecutivos.
Provavelmente Deus cerrou os céus, pastor Mauro Heleno. Não cai chuva, não cai orvalho, não cai sereno, não tem colheita, a terra precisa da chuva, e Davi está indo de mal a pior, e quando completa 3 anos, ele vai consultar a Deus. Por que essa desgraça? Desgraça, é bom a gente já inquisa de conhecimento, não é demônio. Desgraça é algo que não tem a graça, está sem a graça de Deus. Davi vai consultar o Senhor. Por que essa luta? Por que essa prova? Por que essa fome que durou 3 anos? Quando deu 3 anos, Davi foi buscar a Deus. É interessante isso. Por que Davi não buscou logo no início? Esperou completar 3 anos para depois ir buscar a Deus, para depois ir consultar a Deus. Tem gente que é assim, minha irmã, desse jeito. Tem lutas na sua vida, que está de provas de validade vencidas, há muito tempo. Você sabe por que você está vivendo ainda essa luta? Porque você não buscou a Deus, porque você não consultou a Deus, você não colocou o joelhinho no chão e começou a perguntar a Deus: por que essa luta? Por que essa prova? Eu torno a repetir para ficar bem frisado. Tem luta na sua vida que já era para ter batido e retirado há muitos anos. Você está passando por ela porque você quer, porque você tem um Deus que quando você dobra os teus joelhos, a oração, ela mexe com a coluna de Deus. A oração é a alavanca que mexe com as mãos de Deus. Eu tenho certeza que se você já tivesse orado, Deus já tinha te revelado por que essa luta. Então eu quero ir como um ato profético, só para quem crê. Levanta a sua mão direita assim, vai. E dá um tchauzinho assim, porque a partir de hoje, essa derrota vai bater de retirada. Amém. Começa a dizer assim: tchau, luta. Tchau, já estou compreendendo aqui, já estou me despedindo de você. Diga assim, tchau, derrota. Tchau, prova. Tchau, prova. Aleluia. Fala assim: tchau, porque eu já estou entendendo que eu tenho Deus, tem prazer de me ouvir. Eu vou clamar Ele hoje. Quem pode abrir a boca e mandar um bravo de glória? Aleluia, Jesus. É só você orar. Sim, meu Deus. É só você buscar a Deus que Ele vai te revelar. A luta é por causa disso, é por causa daquilo, e você já vai, aleluia, dar tchau para essa adversidade. Sim, meu Deus. É assim, meu irmão Pedro. Aleluia. Davi foi orar a Deus, e Deus respondeu a Davi: ô Davi, meu servo, você quer saber por que de 3 anos de luta? Eu creio que Deus pensa assim, né? Se tivesse me buscado no primeiro ano, tinha evitado 2 anos de luta. Mas eu vou te revelar que você entendeu, que você tem um Deus que você pode falar com Ele. Ei, o Deus que você serve tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, tem pés e anda, tem mãos e alpapa. O Deus que você fala, que você adora, aleluia, o Deus que você está adorando aqui nessa noite, Ele tem prazer de relacionar com você. Esse Deus, Ele te conhece por fora muito bem, Ele te conhece por dentro. Para com essa conversa boba e para de superestimar o diabo, dizendo que ele conhece as fraquezas, conhece as suas limitações. Para com isso. Quem te conhece foi aquele que te criou, quem te conhece foi aquele que te formou. Quando o oleiro está na confecção do vaso, uma mão está por dentro do vaso e uma outra mão está por fora, e ele está modelando o vaso. A mão de Deus entra dentro de você. Aleluia! Deus entra lá no íntimo da sua alma, do teu espírito. E é Deus que te conhece. Então busca Ele, que Ele vai te revelar. Ele vai, aleluia, abrir os céus sobre a sua vida. O céu vai se abrir nessa luta, e você vai entender o motivo dessa adversidade. Deus disse: Davi, a luta que você está passando, não só você, a terra de Israel, é porque tem um povo bicudo aí. Tem uma rincha aí, tem um problema aí.
E no meio de problema eu não vou agir. Tem uma separação aí, tem uma briga. Tem um povo aí que não está satisfeito com o povo de Israel. Tem um povo de mal aí. Tem acreditado de mal come sal depois do Natal? Tem um povo aí que não está satisfeito. Tem um povo aí que está com raiva. Não está falando a mesma língua do povo de Israel. E enquanto tiver essa separação aí, eu não vou derramar chuva. Eu não vou abençoar a colheita. Aleluia. Aí Davi começa a querer pedir perdão a Deus. Eu acredito assim. O texto me dá uma ênfase para acreditar assim. E Deus disse: não, você não vai pedir perdão para mim não. Não sou eu o ofendido. Então quando você, aleluia, ofender alguém, você vai pedir perdão a essa pessoa que você machucou. É esse que você ofendeu. Tá bom? Você não ofendeu a Deus. Você ofendeu o seu próximo. Foi a sua irmã que você machucou. Foi o seu irmão que você machucou. Então é com ele que você vai reatar as alianças. É com ela que você vai buscar o perdão. Então Deus disse assim: é os gibeonitas. É o povo que está no meio de vocês. Ele está chateado com vocês. Está magoado com vocês. É por causa de Saul, Davi. Nem foi você, mas você que está colhendo o problema. Você já percebeu que um atribulado, um crente desviado, atribulado, mesmo depois de morto, ainda causa problema? Davi já tinha morrido, mas veio o problema. Qual o problema? Ele tocou em quem ele não poderia ter tocado. Ele quebrou um juramento que foi feito no nome do Senhor. Aí Deus disse: Davi, esse problema todo aí é por causa dos gibeonitas. É a casa de Saul. Saul matou eles, tentou exterminar todos. Não eliminou todos porque tem um cunhado ainda na terra de Israel aí. E esse cunhado que tem, está chateado, está magoado, está ferido. Davi foi até os gibeonitas. E Davi falou assim: o que vocês querem que eu faça? Eu quero reparar o negócio. Eu quero fazer um conserto. Eu preciso do perdão de vocês para ser abençoado. Enquanto vocês não liberar o perdão, eu não vou ser abençoado. A nação está na palma da mão de vocês. Nós precisamos de reatar essa aliança com vocês, gibeonitas. O que vocês querem que eu faça? Quem eram os gibeonitas? Primeiro eu vou te dar a Bíblia. Se for preciso, depois a gente pula, sapateia. Mas deixa eu te dar o pão que desce do céu. Deixa eu te dar a Bíblia, porque é isso que o povo de Deus precisa. Quem eram os gibeonitas? Os gibeonitas, quando Deus, na época de Josué, Deus falou assim: ó, entra na terra de Canaã e não faz aliança com os moradores de Canaã. Não habita, não faz alianças matrimoniais com eles. Por quê? Porque Deus é um Deus de pureza e não de mistura. Por que Deus não trabalha com berrante, trabalha com chofar? Porque berrante é emenda de chifres de boi. Chofar é uma peça só do chifre de carneiro. Deus não gosta de emenda, Deus não gosta de mistura. Deus é pureza. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. E Deus disse assim para o povo de Israel: quando vocês entrarem na terra de Canaã, não faça aliança com ele, mata aquele povo. Extermina aquele povo não presta. Não faça aliança com ele. De acordo com o povo de Israel está avançando e tomando posse da terra, os moradores já sabiam da fama do Deus de Israel. Aleluia, sabia disso? Que onde você chega, alguém já sabe da fama do teu Deus, e você tem incomodado muita gente só com a sua presença. É assim, o povo está chegando na terra e o povo está correndo com medo, porque sabe que o Deus de Israel é Deus em cima, Deus embaixo, é Deus que opera, é Deus que trabalha. Então, quando eles estão entrando na terra de Canaã, os gibeonitas entraram em uma cor: olha, não tem como levantar espada e guerrear com esse povo, hein? O Deus deles é poderoso. Olha, o Deus deles disse para eles não fazer aliança com nós, com ninguém dessa terra. Então vamos enganar eles. Vamos dizer que nós não estamos aqui. É fácil. Alguém chega e fala: mas como é que eu vou fazer esse negócio? Alguém tem uma ideia brilhante. Olha que ideia, irmãos. Só quem não vive de oração cai no trem desse. Porque o negócio foi brilhante. Os gibeonitas disseram assim: nós temos uma ideia, o plano é esse, para enganar eles. Vamos dizer que nós não somos daqui. Mas como? Eles estão acampados lá na frente, ó. Distância pouca de nós. Vamos pegar pão mofado, bolorento,
roupas velhas rasgadas, sapatos rasgados. Vamos pegar panos e vamos colocar no dorso dos nossos jumentos, panos rasgados. Vamos pegar o odre, a bolsinha feita para guardar leite, vinho, água, a bolsinha de couro de animais. Vamos pegar também odres rasgados e vamos até a presença dele. Quando nós chegar lá, eles vão meter a mão no arco, vai interessar o arco, vai meter a mão na espada, e nós vamos falar: calma, 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 que nós não somos daqui, nós somos de longe. E prova disso, quando nós saímos da nossa terra, e esses pães estavam em perfeito estado. Olha como eles estão mofados. Essas roupas eram novas quando nós saímos da nossa terra. Ô povo de Israel, nós não somos daqui, somos de muito longe. E assim eles fizeram. Quando eles chegaram no acampamento do povo de Israel, o povo de Israel se prepara, porque está chegando gente. E o povo de Israel olha e pergunta: quem eles são? Se eles são daquela terra. Se fosse, ia matar. Eles disseram: não, nós não somos daqui, nós somos de muito longe. Olha o nosso pão, olha nossas roupas, os calçados, quando nós saímos da nossa terra, eram novos, já estão rasgados e velhos. Mas a grande parte do arraial deles estavam logo ali, 3 dias de caminhada a pé. Foram só alguns homens e enganaram o povo de Israel. E o texto vai dizer em Josué capítulo 9 que Josué foi enganado e fez aliança com os gibeonitas usando o nome do Senhor. Fizeram juramento que ia deixar eles entrar no meio deles, que ia dar proteção a eles e que não ia fazer nenhum mal a eles. E isso eles fizeram no nome do Senhor. E o texto vai dizer: Josué foi enganado pelos gibeonitas porque não orou a Deus. Se você não orar, você vai cair no engano. Se você não orar, as pessoas vão te enganar. Se você não orar, você vai ficar frustrado. Tem gente de oração. Quem não crê de oração, levanta a mão. Dá um bravo de glória a Deus. Aleluia. Então, quando eles fizeram 3 dias de viagem, Elerilma, quem é que eles encontram? Que esse povo aí. Os homens que foram com eles falaram assim: são nossos, nós enganamos vocês, pega a espada. Vocês fizeram um acordo, fizeram uma aliança, e foi no nome do Deus de vocês. Honra um compromisso e não mata nós. Quem até aqui entendeu, diga glória a Deus. Estou desenhando um negócio para você entender. Veio o rei desviado, Saul perdeu a essência, perdeu o Espírito do Senhor. Deus rejeitou ele porque ele fez tudo errado. Ele vem, Eduardo Bertoldo, e ele mete a espada nesse povo, os gibeonitas. Ele tenta exterminar, aniquilar cada um deles. Um pouco escapa, mas ele fez o que não poderia ter feito. Ele tocou em quem não poderia ter tocado. Foi feito um compromisso, uma aliança no nome do Senhor, que Israel, a nação de Israel, ia dar proteção aos gibeonitas. Saul não quer nem saber de aliança, porque quando o crente está desviado, ele fica cego. Entendeu? Quando ele está atribulado, ele fica cego. Ele quer saber de compromisso? Ele mete a espada neles. Mas alguns escapam. Saul morre e a consequência chega no tempo de Davi. Quem está no trono? Davi. 3 anos de fome. Senhor, que luta é essa? Por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque feriu quem não poderia ter ferido. Vai atrás dos gibeonitas e conserta e faz o reparo com eles. Davi chega lá e fala: ei, gibeonitas, nós precisamos do perdão de vocês. O que vocês querem que eu faça? Porque eu preciso da bênção do Senhor. E aqui dentro de Israel não pode ter diferenças, não pode ter ninguém de mal. O que vocês querem que eu vos faça? Eles disseram: queremos 7 homens da família de Saul, para que a gente enforque eles lá no monte Gibeá, de onde saiu Saul. Se o Senhor, rei Davi, nos der as nossas mãos, pode ser filho, pode ser neto, mas tem que ser da casa de Saul. É olho por olho e dente por dente. Não queremos prata e nem ouro, queremos 7 homens da casa
casa de Saul para enforcá-los no monte de Gibeá. Se o Senhor fizer isso, o perdão será liberado. Davi diz assim: eu vos darei. O texto vai dizer que Davi agora manda os seus homens, os seus guerreiros, ir na casa dos familiares desse rei Saul que já tinha morrido, e escolher entre eles 7 homens para serem enforcados. Para imaginar agora, se você fosse dessa família, e se dentro dessa família tivesse um aleijado de ambos os pés, por nome de Mefibosete. Para pensar agora, Pedro. O soldado chegando e falando: ó, resolve com vocês aí, porque não tem conversa, tá bom? Escolhe aí, entre em si um acordo aí, 7 de vocês vai para a forca, e pronto, acabou. Agora eu acredito, Suélio, se tem um aleijadinho lá, de ambos os pés, tadinho dele, é o primeiro da fila. Imagina os irmãos orando e falando assim: ô Mefibosete, nós vamos resolver quem vai, quem não vai, mas o primeiro é você, tá? Não presta para nada. É aleijado de ambos os pés. Coloca ele na fila. Mas o texto que nós lemos nessa noite vai dizer que Davi poupou Mefibosete por causa da aliança que ele tinha feito com o pai dele, chamado Jonatas. Ei, aleluia! Levanta a tua mão para o céu, porque mãos levantadas é sinal de dependência de Deus. Eu vim pregar nessa noite para quem tem mãos para levantar, boca para abrir e adorar a Deus. É Deus dizendo nessa noite, aleluia, assim como o rei Davi lembrou-se da aliança que ele fez com Jonatas, ele livrou o aleijadinho, tirou ele da fila, aonde ele ia ser massacrado e enforcado. É Deus dizendo aqui nessa noite, aleluia, eu estou me lembrando da aliança que eu fiz contigo, estou me lembrando da aliança, do pacto, do concerto que eu fiz com a tua alma, e por causa dessa aliança, aleluia, ia ter morte, mas vai ter vida. Levanta a mão para tu receber o que eu estou liberando sobre a tua vida aqui nessa noite, aleluia. Tem gente que está doidinho para pegar na alça do seu caixão, mas não vai ter culto fúnebre, vai ter culto de ação de graça, porque Deus está se lembrando da aliança que Ele fez com a tua alma. Quem pode abrir a boca e mandar glória para Jesus de Nazaré nessa noite? Só quem pode aplaudir Jesus, vai, bate palma para Jesus e dá glória, vai. Não vai ter morte, vai ter livramento, porque o céu está dizendo: eu estou me lembrando da palavra que eu liberei sobre a tua vida, eu estou me lembrando da oração que eu, aleluia, que você fez, e eu fiz um contrato contigo, eu fiz uma aliança contigo. Não vai cair na forca, vai ter livramento na tua casa, por amor à tua alma. Enquanto você está aqui na igreja, edificados pela palavra de Deus, o anjo do Senhor está indo lá e está tirando alguns dos seus da morte. Deixa eu ter acredita nesta palavra. Se você pode, abre a boca e manda glória para Jesus. Aleluia, mão direita para cima, vai. Você não vai dormir na minha pregação, vai. Eita, glória a Deus. Brinca lavando, Kébia. Aleluia, glória a Jesus. Agora repousa a mão no ombro do teu irmão. Vamos, repousa a mão, porque eu sei que você está de bem com ele. Porque se tivesse de mal, nada disso estaria acontecendo. Porque Deus não opera no meio de um povo cheio de rincha, aleluia, no povo faccioso. Não, aqui não tem facção, aqui tem união. Oh, glória a Deus, aleluia. Repousa a mão no ombro dele e diga para ele nessa noite: descansa em paz, porque o rei está se lembrando da aliança. Vai ter escape, vai ter livramento. O Mefibosete pode ser aleijado,
lembrando da aliança. Quem acredita que o Deus que nós servimos nessa noite é um Deus que se lembra da aliança? Ele se lembra da tua, aleluia, do teu conserto, do pacto que ele fez contigo. Aleluia! Mas é aleijado, mas é filho do meu amigo. Mas não presta pra nada, é aleijado dos dois pés, mas é filho do meu amigo, e eu tenho uma aliança com ele. Glória a Deus. Coloca outro no lugar, mas ele não vai para fora. Eita, glória a Deus. Esse Deus é lindo, irmãos. Esse Deus é maravilhoso. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Eu vou te dar 20 segundos para você abrir a boca e mandar glória para esse Deus. Vai. Você consegue, aleluia. Eita, glória. Quem tem glória, abre a boca e dá glória. Quem não tem, pede que Jesus te dá. Vai. Herodes morreu porque não deu glória a Deus. Aleluia. Mas eu não quero morrer do mesmo jeito. Eu vim para tocar a buzina, quebrar o canto. Aleluia. Eu vim dizer que a mão de Deus vai te levantar nessa noite. E é na força de um vendaval. E aonde Deus te colocar, o diabo não te toca. Aleluia. Quem pode adorar a Deus? Vai, apaga a Glória, glória, Jesus. bate no seu peito e fala assim: Glória a Deus. Eu creio. Você está acreditando? Fala assim: eu acredito, Eu Senhor. acredito. Fala: eu acredito, Senhor. Oh, Senhor. Por amor à minha alma. Por amor à minha alma. Por amor à minha alma. O Senhor está enviando o teu anjo lá. Oh, Jesus. E os meus vai receber o escape. E os meus vai receber escape. Aleluia. Lembra de Abraão? Aleluia. Deus lembrou do seu amigo Abraão e livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Amém, Nós Jesus. temos um Deus que se lembra. Deus lembrou de Noé dentro da arca. Soprou o vento. Eita glória. Nem todo vento vem para te envergonhar, não, irmão. Tem vento, aleluia. Eita glória. Que vem para te honrar. E alguém vai dizer assim: está no vento, está na luta. Eu vou para cá para ver se ela vai vencer. Não vai precisar pagar nada, Satanás. Vai ver de graça o que Deus vai fazer na vida dela. É Deus dizendo: vou fazer pessoas engolir palavras por palavras. Alguém pensou que ia cair na forca, mas o Deus do livramento já entrou no negócio. Ele vai mostrar que Ele é Deus da sua vida. Você pode dizer amém por isso? Glória a Você Deus. pode dizer: eu acredito. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, Espírito Santo. Quem está aqui é o Deus Trino, é o Pai, Filho e Espírito Santo. Não, eu não vim te oferecer chave de carro, nem chave de apartamento, aleluia. Eu vim te oferecer a palavra viva. Coma desse pão, aleluia. E beba dessa rica lavanda, beba dessa água aí, igreja, essa noite. Aleluia, Senhor. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o teu nome, Tira Senhor. meu filosete da fila. Oh, Jesus. Glória, Pega os dois glória, filhos de glória. Rispa com cupinha de Saul. Pega 5 netos dele, os filhos de Merabe, que Mical está cuidando. Aleluia. Pega 7, mas o Mefibosete aqui, filho de Jonathan, não. Enfoca eles! Aí a Bíblia vai dizer que enfocaram os 7 lá no monte. Mas a mãe de 2, Rispa é o nome da mulher, guerreira, que ensina muita coisa para nós. Rispa, ela tem os seus filhos tirados dos seus braços. Ela não fez nada de errado. Quem fez foi Saul, o rei. Ela era uma escrava que ele tinha acesso a ela. Ela era uma concubina dele, nem uma esposa oficial ela era. Ela não fez nada, mas tomaram os filhos dela. 2 filhos dela. Mas 5 filhos de Merabe. E enfocaram no monte Gibeá. O texto vai dizer que no princípio da cega, até quando Deus mandou chuva, 6 meses, a Rispa, que teve os 2 filhos tomados à força, ela não foi para casa. Ela pega um pano grosso, faz como se fosse uma tenda para ela numa rocha, e ela fica de dia expulsando as aves, os urubus, os corvos, as aves de rapinas.
para não comer e tocar nos corpos dos seus filhos. À noite a rispa não tem sossego, não tem descanso. Enquanto as outras mulheres estão dormindo, ela está espantando as feras, lobos, chacais, para não comer o corpo dos seus filhos. Aleluia. Espanta aves de dia e espanta feras à noite. Glória a Deus. 6 meses. Deus. Você pode se compadecer por essa mulher? Você pode tentar sentir a dor dessa mulher? Ela não pode tirar nada da forca. Ela não pode sepultá-los. Mas ela fala, neles ninguém toca. Não tem aves, não tem feras. Por quê? Porque para você talvez morrer um ente querido, jogar no buraco qualquer, para você não tem muita importância. Mas para o judeu tem, o sepultamento digno é tudo para o judeu. Ela quer o sepultamento digno. Eu não vou deixar as aves comer a carne dos meus filhos. 6 meses. Está lá risco no batalhão. A notícia chega lá no palácio. Davi, a rispa não foi para casa não. A rispa, o cobinho de Saul, está lá no monte, Gibeá. E eu creio que o coração de mãe sempre que abre mais um, eu creio que ela não está protegendo só os 2 não, protegendo logo 7. O coração de mãe é assim. Animais à noite, perigoso. Quando Davi ouve falar que rispa está lá, ele sensibilizou. Ele disse, não, que isso, rispa está lá, rispa está lá. Desde o dia que eles foram enforcados até o dia que desceu chuva sobre os corpos, 6 meses. Ela está lá sem descansar. Davi falou assim, pega os corpos. Eu pulei a leitura porque o trecho é grande. Pega os corpos e dá a eles o sepultamento digno. Irmãos, vamos aprender com essa mulher hoje. Os filhos estão mortos, mas ela está lá dia e noite, protegendo os corpos de defuntos. Quantas mães, os filhos estão vivos e elas já cansaram de lutar. Está de braço cruzado, ó. A derrota está vindo, a destruição está chegando, mas está assim, ó, sem força. Ei, está vivo, tem fôlego de vida. Faça alguma coisa. Não deixe a destruição chegar. Eu já abandonei esse menino. Não faz isso não. Eu já abri mão dessa menina. Não faz isso não. Aprende com isso. Está morto. Mas ela está lá espantando as aves, as feras da noite. Está morto. E o seu está vivo. E ainda há esperança. Aleluia. Quem está sentindo a voz de Deus aí nessa noite? Levante a mão para adorar. Vai, abra a boca. E manda prado de glória a Deus para Jesus aí. Está vivo. Tem esperança. Não entrega assim de mão beijada. Faça igual a Abigail. Abigail, patroa. O patrão é ignorante, mas não tem como conversar com ele, tá? Nabal tratou mal os empregados de Davi. Aí Davi está vindo com os homens com espada na mão. Abigail falou, o quê? E Davi prometeu no nome do Senhor que vai matar até as crianças da casa. Abigail, faça alguma coisa. É agora. Me dá 200 pães aí, me dá torrada, me dá queijo, me dá manteiga. Eu vou ao encontro dele. Chega lá, se curvou.
aleluia, diz: ó rei Davi, pensa bem. Só por causa do meu esposo, ele é um tolo. Ele não tem amor, ele não tem sabedoria. Mas está aqui o que o senhor precisa, era comida, está aqui, ó. O senhor é para os seus homens. Não entra na minha casa, não mata pessoas inocentes por causa do meu esposo Nabal, não. A sua consciência vai pesar. Quando o senhor estiver sentado no trono, como é que vai ficar você e Deus? Davi disse: bendito é o Senhor que te enviou, mulher, ao meu encontro. Porque se você não viesse, a destruição seria realizada lá na sua casa. Faça que nem Abigail. Levante a mão para orar, vai. Aleluia. Faça que não tolera, não deixa. Aleluia. Se você puder, faz uma oração aí dizendo: aleluia, eu te repreendo agora pelo poder que é no nome de Jesus. Na minha casa tu não vai entrar, nos meus tu não vai tocar. Faça alguma coisa, porque ainda tem tempo. Quem está entendendo a voz de Deus aí nessa noite? Aleluia. Tira os corpos e sepulta eles. Aqui, ó. Agora chegou a hora da cereja do bolo. Tirou os corpos e sepultaram. Aí Deus se aplacou. Eu fiz questão de repetir a leitura. Deus se aplacou com a terra de Israel. O que significa isso? Voltou a ter chuva. Voltou a ter colheita. A fome, ó. Por que, Flávio? Deus aceitou a morte do 7? Nada. Deus não aceita o sacrifício humano. Deus não é injusto. Deus não aceitou aquilo. Mas sabe por que Deus abençoou a terra? Porque agora não tem ninguém bicudo. Eita porra. É Deus. Aleluia. Agora está todo mundo entendendo. É Iago, né? Está todo mundo entendendo a mesma linguagem do outro. E quando eu falo a linguagem de Helenilma, Helenilma entende a minha linguagem, Helenilma fala comigo e eu entendo a linguagem dela, a obra vai dar certo. Vai ter a bênção do Senhor. Aleluia, Só para aleluia. terminar, para a gente dar glória, presta atenção. Quando eles estavam fazendo a torre de Babel, a obra estava fluindo, sim ou não? Sim. Porque todos entendiam a linguagem do outro. Deus falou assim: eu não quero que esse negócio flui, vou confundir a língua. Um não vai entender o outro. Quer ver como é que a obra vai parar? Deus veio com a confusão das línguas, velho, ó. Aí um pede a enxada, o outro não entende, traz a pá. O outro pede a pá, o outro traz a colher. Não está entendendo, a obra parou. Se eu não entender a sua linguagem, essa obra não vai crescer. O povo de Israel não estava entendendo a linguagem dos filhos de gibeonitas. Mas quando começaram a falar a mesma língua, que o perdão foi liberado. É Deus. Aí a chuva, a bênção de Deus veio sobre a terra de Israel. Quem está entendendo a voz do Espírito Santo? Aleluia. Abre a tua boca e manda glória para Jesus de Nazaré. Vai. Oh, glória a Deus, aleluia. Enquanto dentro desta casa tiver união e não tiver ninguém de cara feia, é porque tem igrejas que tem gente que não conversa. Não, eu não vou com a cara dela e ponto, acabou, não sou obrigado a nem conversar com ela. Não, você, pelo amor de Deus, é crente ou o quê? Crente não tem esse negócio. Não tem raiz de amargura. No meio do crente tem que ter comunhão. Aleluia. Glória. Deus não aceitou o sacrifício dos 7 invocados, mas Deus abençoou toda a nação. Aleluia. Tem paz, aleluia, entre eles. Oh, glória a Deus. Fica de pé pra gente adorar a Deus agora nessa noite, vai. Pega na mão de quem está do seu lado, por favor. Não pedi isso muitas vezes, foi só a segunda vez. Não fala mal de mim por causa disso, porque eu sei que você está de bem com ele, está de bem com ela. Se você pode, pega a mão dele, pega na mão dela, vai. Oh, glória a Jesus de Nazaré. É hoje a noite da tua vitória. Se você tiver com algum probleminha com alguém, a oportunidade é essa. Você sair do seu lugar, dar um beijão nela, né? Uma mulher, né?
for o marido também que aborreceu a esposa, agora é a hora de chegar e falar assim: me perdoa, porque se tiver problema entre nós, não tem chuva, não tem prosperidade. Aleluia, Deus. Tem que ter comunhão. Ei, comunhão assim, ó. Tem gente que acha que a comunhão é só seu, vertical. Eu estou bem com Deus e o que importa é isso. Filma isso, Leninho Oliveira. Tem gente que acha assim, ó, Leninho Oliveira, eu vou ter uma comunhão com Deus, é o que importa. Não é só comunhão vertical, não. Para você ter comunhão vertical, você tem que ter comunhão horizontal, ó. Eu tenho comunhão com o Iago, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, aleluia. tá? Se eu não tiver comunhão horizontal, vertical, muito menos. Aleluia, glória a Deus. Levanta a mão desse guerreiro, essa guerreira até o terceiro andar, vai. Eita Jesus, alguém para ofertar um cântico ao Senhor aqui? Pode, pastor Mauro? Pode. Rica labando quebe de comanda gastérmias. É hoje, aleluia. Manipulando o coração e Espírito Santo. De comanda gás. Aonde o diabo tocou para quebrar, Deus toca para consertar. Aonde o diabo tocou para ferir, Deus toca para sarar. Aonde o diabo tocou para matar, Deus toca para dar vida. E sinta agora na tua alma o toque do Espírito. Cadê você para adorar a Deus? Vai. Cadê você para abrir essa boca santa e mandar glória para Jesus de Nazaré? A chuva vai voltar a descer. Eita, pastor Paulo, é Deus dizendo: vai voltar a ter bênção, vai voltar a fluir. A Deus estava fluindo, mas vai voltar a fluir, vai voltar a prosperar. Oh glória, porque as diferenças vão ser jogadas por terra a partir de agora, a partir de agora, a partir de agora.
se derrama a unção, o seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Abre os braços assim, ó. Lá atrás também, lá na rua também, vai. Assim, ó. Eita glória! Tanto se abrir o tamanho da vitória que você vai receber. Amém. Eu vou contar até 3. Aleluia, glória a Jesus. E no 3 você vai abraçar o presente que Deus está colocando na sua frente agora. É libertação, Ele liberta, Ele livra. Aleluia. É cura, Ele também cura. Amém. Ele calabando quebra. Assim, meu Deus, aleluia. Eu vou contar até 3, você vai abraçar a sua bênção. Aleluia. E logo após já vai marcar o culto de ação de graça. Aleluia. Aleluia. O divórcio não vai sair. Quem vai sair da sua casa é o diabo, é o espírito maligno que contenda. Vai voltar a ter amor lá dentro da tua casa. Deus vai restaurar a admiração entre casais aqui. Você vai voltar a admirar esse homem. Vai. Aí você vai voltar a admirar esse varão. Eu conto 1 no nome de Deus Pai. Aleluia. Eu conto 2 no nome de Jesus. No 3 você vai abraçar a tua vitória, tá? Eu conto 3 no nome do Espírito Santo. Abraça a tua bênção, abraça o teu milagre. É transformação, Ele transforma. É cura, Ele cura. É milagre, Ele opera. Abraça essa convite está sendo estendido. É hoje. Eu quero entrar na sua casa. Ó, olha aqui pra mim. Esfrega o dedinho no outro assim, ó. Esfrega, pode esfregar, vai lá. Todo mundo. Todo mundo tem 2 dedinhos. Esfrega aí. É assim que Jesus quer sair com você daqui, ó. Amém, Jesus. Ó. Bota no rosto do irmão com respeito. Fala assim, ó. Eu tô assim com Jesus, ó. Ó. Eu tô assim com Jesus, ó. Glória a Deus. Cadê você que quer sair assim com ele hoje, ó? A oportunidade é essa. Te chamo aqui nessa noite. Você que ouviu a palavra, entendeu a palavra, recebeu a palavra, eu te chamo aqui agora. Aqui na frente, nós vamos orar por você. Amém, Jesus. Alguém para Jesus nessa noite?